Hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, temos um bate-papo muito especial. Vamos conversar sobre as vivências, os desafios, os avanços e as expectativas no entorno do transtorno do espectro do autismo. E, claro, também vamos refletir sobre a importância de um atendimento odontológico verdadeiramente inclusivo. Para enriquecer a nossa conversa, convidamos dois queridos, engajados na causa, Salomão Serra e o Renato Montanha. De já, eu agradeço a presença de vocês dois e gostaria de convidá-los para se apresentarem. Quem é Renato Montanha? Quem é Salomão Serra? Doutora, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, esse bate-papo maravilhoso, conhecer o Salomão. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com ele aqui e que a gente possa compartilhar muito sobre o autismo, né? Eu sou Renato Montanha, para quem não me conhece, jornalista, empresário e pai de uma criança com autismo, né? Um grande desafio. Eu sempre falo que o autismo é o maior desafio da minha vida, porque nós precisamos todos os dias colaborar com as pessoas para que possam entender o tão bom é o coração de uma criança autista, né? Sem maldade, com pureza, só dizem a verdade, né? E Exatamente. aqueles que não falam buscam se expressar da melhor maneira possível, né? Mas é uma luta diária. Nós estamos aqui para contribuir. Que bom, muito obrigada, viu? Salomão, quem é Salomão Serra? Olá, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, que eu completamente não estou aqui à força. Para quem não me conhece, eu sou Salomão, eu sou um estudante de História, graduando lá na Universidade Federal do Piauí, quinto período. E, inclusive, eu também sou participante de um projeto de extensão lá na universidade, que é quem controla a página Piauí em um Minuto. Siga a gente lá no Instagram. E, para mim, o autismo é tão profundo como parte de mim que é difícil descrever, porque é tanto uma parte da minha vida como qualquer outro aspecto da minha personalidade, da minha casa, da nossa convivência aqui na comunidade, porque tanto da minha vida, né, recorre ao redor dele, né, as idas na terapia, os companheiros de vida que eu encontrei lá na terapia, como os amigos, as próprias terapeutas que são basicamente segundas mães que eu tenho. E realmente a oportunidade de estar aqui e poder não só expressar a minha contentação, a minha conquista de estar aqui como universitário depois de muita luta, e também como estando aqui na capacidade de poder ser um ícone, né, de representar que nós também, como grupo, podemos alcançar, né, o mesmo sucesso que qualquer outra pessoa, é muito gratificante. E Salomão, me conta aí quais foram os desafios ao longo desses 20 anos de sua jornada. O Salomão criança, o Salomão adolescente dos seus 13 aos 16 anos. Como foi? É interessante, porque as demandas, elas nunca realmente saem do lugar, né? Elas nunca desaparecem completamente. É algo que às vezes a gente acaba esquecendo, justamente porque o autismo ele tem uma conexão tão forte, né, em termos de onde a gente encontra, né, o material na mídia, nas próprias redes sociais. Ele é muito conectado com a infância, né? Você vê muita história, especialmente, né, de pai falando sobre criança autista. No máximo você vê gente falando de, tipo, jovens de 12, 13 anos. Parece que depois que bate aquele número, né, o 15, ele só some, né, deixou de ser autista. Mas não deixa. As demandas, elas só mudam, elas tomam uma complexidade maior, elas tomam uma certa nuance. Eu diria que quando eu estava mais jovem, né, quando a gente está falando lá dos 5, 6 anos, era uma era um set de demandas mais sociais. Você percebia uma dificuldade, uma resistência em eu querer socializar com os outros. Eu era muito recluso, né? O meu hobby era ficar sentado no canto lendo gibi enquanto estava todo mundo jogando. E aí, à medida que eu fui crescendo, fui, né, através, em grande parte da terapia, conseguindo conquistar meu espaço, né, me integrar de forma mais harmônica lá com o meu meio, eu fui percebendo que as demandas foram passando a ser tanto sociais, no sentido de minha relação com meus pares, e começou a ser mais algo tipo, ter uma relação harmônica dentro de casa, né? Você tinha muito uma questão de
ter o controle sobre horários, a rotina ela tinha que ser de uma forma específica, você tinha muito uma questão de uma falta de preparo, falta de capacidade de improviso, de lidar com imprevistos, que teve que ser trabalhada, né? Porque é aquela coisa, quando você tá lá no meio, é difícil você entender, internalizar que as coisas não vão ser sempre como você quer, como você espera. Mas é necessário você ter esse treino, porque a vida é como vocês sabem que ela é, né, gente? Ela não, às vezes não coopera, ela não somente lhe traz a paz, né? Muitas vezes ela é muito caótica, ela traz as suas bolas curvas e é trabalho seu ser capaz de lidar com elas. E que, na verdade, você encontrar o seu melhor nesse caos. Exatamente. Renato, você é pai do Renatinho, que é o nosso paciente aqui na clínica, e a gente vê que você tem muita habilidade relacional com o seu filho. Como que você desenvolveu? Que estratégias você pode compartilhar com quem está nos assistindo para ter esse caminho facilitado na relação com o seu filho autista? E aí eu ainda te faço uma segunda pergunta. Nos momentos de crise, nos momentos de que a gente chama de desorganização, né? Qual a estratégia que vocês adotam em casa para contornar essa dificuldade? Doutora Fabíola, um ponto muito importante nisso tudo é que, assim que eu soube que o Renatinho poderia ser autista, porque o diagnóstico só fecha aos 2 anos na época, né? E há 1 ano e 2 meses, a gente teve essa percepção e ele iniciou as terapias. E foi um choque muito grande. E tem muitos pais que ficam presos ao meu primeiro dia, que é a não aceitação, né? Mas aquilo durou 24 horas. Eu conversei muito com Deus e Deus disse, olha, você tem que dar amor ao seu filho. Dê amor e faça o melhor por ele. E é o que a gente tem feito. Através do amor que a gente dedica, a gente perde o medo, né, de esconder, como muito bem colocou o Salomão. Tem pessoas que ficam escondidas não só na infância, mas após os 15 anos se tornam adultos e ficam trancafiados dentro de casa porque a família não quer lidar com a situação, não enfrenta o desafio, né? Eu sempre uso essa palavra em analogia ao autismo. O autismo é um desafio, porque é preciso um trabalho em conjunto, é preciso abraçar a situação para que se possa enfrentar e evoluir a cada dia, comemorar as pequenas evoluções. O Renatinho, ele é autista não verbal, né? Ele tem 9 anos de idade. Existe uma expectativa que ele fale? É claro, é natural, né? Mas a gente tem que buscar cada evolução no dia a dia e ser muito grato, né, por isso. E as crises, como você bem colocou, é algo que é muito comum. Eu lembro do Renatinho, com 2 anos de idade, batendo a cabeça na parede. E eu não sabia como Como lidar com aquela conduzir? situação, né? Foi aí que ele iniciou a época com o canabidiol e ele teve uma melhora incrível, imediata. Eu dava escondido da mãe dele, porque a mãe dele ouvia o neuropediatra da época, não aconselhava a dar, né? E graças a Deus, com 7 anos de uso, ele já evoluiu muito, mas ainda assim, mesmo usando canabidiol, apresentou algumas crises, né? Não tem receita de bolo. Às vezes eu tiro ele de uma situação de crise com um bombom, um pirulito, né? Eu busco fazer um carinho, uma cócega, tirar a atenção dele daquele momento difícil. Mas para quem vive fora dessa bolha do autismo, da realidade do autismo, a pessoa fica sem entender, mas a criança está desregulada, né? Ela está tentando lutar contra aquilo, mas não consegue. E o que a gente pode fazer é dar o auxílio, né? E amor, né? E amor. E Muito atenção, amor. usar muita técnica de não intervir naquele momento, né? Deixar ele fazer a catarse emocional e você só protege o corpinho para não se machucar. Tem um ponto importante, doutor, o Renatinho também tem TOD, né? TOD você não pode dizer não para a criança. Então é muito difícil explicar isso para as pessoas. Ele, por exemplo, se ele tivesse aqui, ele queria pegar alguma coisa, eu tenho que explicar para ele que isso é para outra coisa. E não dizer que ele não pode pegar, porque senão aquilo vai irritar ele. Sim, sim. Né? Você tem que saber contornar aquele desafio, né? Mas assim, com certeza, né, todos que conhecem já a causa e tem algum familiar sabe disso, né? Quem convive com autismo é obrigado a evoluir como ser humano. Você melhora em paciência, você melhora em atenção,
você melhora em resiliência, porque às vezes vai ter situações que você não vai conseguir controlar, e você vai ter que aprender a lidar com aquilo, a se frustrar, né? A também frustrar um filho autista, né? Que é a parte mais difícil, Sim. né, para nós pais. Mas é isso, é um desafio diário. Salomão, e o que faz diferença para um paciente que é autista se sentir mais confortável, se sentir mais seguro num ambiente clínico, que seja clínica odontológica, que seja um ambiente hospitalar, uma clínica para fazer um exame? O que essa empresa deve fazer para que vocês se sintam seguros e confortáveis? É uma pergunta interessante, porque às vezes fica difícil dar um prognóstico, né, muito certeiro que funciona com 100% das vezes, porque muitas vezes as demandas elas são, né, únicas, né, elas são Particulares, né, da particulares, pessoa, elas né? divergem entre os indivíduos. Às vezes você tem alguém que a sensibilidade maior delas é o barulho, por exemplo, né? Às vezes ela tem resistência a entrar num ambulatório porque tem gente gritando, tem gente que está com problema, tem gente que está com dor e está irritado e está falando mais alto, né? E é um ambiente que você não tem tanto controle, né? Então não tem como você, por exemplo, sabe, chegou uma pessoa que está com muita dor no estômago, ela está irritada, ela está, sei lá, vai começar a realmente gritar com o atendente. É uma situação que você não tem controle como pai, por exemplo, para só falar, né, que não é para fazer isso. Então, um contorno que você pode fazer você pode ter fone de ouvido. E você, quando traz o seu filho autista, você pode usar o fone de ouvido para abafar o som, para ele ficar mais calmo. É algo também que é muito usado quando você tem membros, né, da sua família autistas quando está no período de festas e às vezes eles se Uhum. incomodam com fogo de artifício, com a gritaria da rua, Colocar fones. colocar fones. Você tem também, por exemplo, Outro tipo de outro tipo de sensibilidade. sensibilidade, por exemplo, toque. Às vezes, o autista, especialmente porque nós somos muitas vezes criaturas de hábito, né? A gente encontra conforto, né, em Rotina. rotina, em você ter o mesmo estímulo toda vez. Você tem um desconforto quando você, por exemplo, se senta num banco que é mais confortável, tipo banco de hospital, ou então um Uhum. banco de plástico que muitas vezes você encontra em clínica. O que se pode fazer? Você traz um acolchamento, você veste, né, a criança em uma roupa que é mais confortável, que dá mais liberdade. Você talvez traz um lençolzinho que traz para ela uma sensação, né, de De proteção. proteção. É que é aquela coisa. Às vezes você fica com medo, né? Eu já percebi muito isso, que você tem a sensação, né? É como é o guardião, que você fazer isso significa que você está reforçando uma fraqueza, né? Que Uma você está uma estereotipia. estereotipia, que você está alimentando o problema. Mas não é isso. Você está sendo condizente com o que aquela pessoa pede, Sim. né? Não adianta você querer lutar contra o inevitável, né? Você levar a criança que tem problema com o barulho alto para um ambiente barulhento não vai fazê-la magicamente ficar mais capaz de aguentar o barulho. Ela só vai se irritar e muito provavelmente tem um momento de crise e lhe fazer passar um constrangimento que é desnecessário, né? Que você no final vai ficar mais irritado do que se você só tivesse exercido o seu bom julgamento, né? Exercido a sua precaução e executado, né? Um Um planejamento planejamento mais mais, né, estratégico estratégico justamente de para acordo você com a demandas, com as sensibilidade sensibilidades, né, do né, paciente. do autista. Renato, aí conta pra gente como foi a experiência do Renatinho vindo para consultório odontológico, como foi que vocês prepararam, como foi que vocês se depararam nessa experiência e o que você aconselha que os pais possam fazer para tornar essa experiência mais funcional, né? E mais construtiva para a criança, mais positiva. Já anotei a dica do Salomão aqui, importante do fone de ouvido. Salomão e suas Essa, dicas, essa né? estratégia ainda não usei com o Renatinho, mas com certeza a próxima vez ele vai vir com fone. Mas, doutora, eu lembro, né, do primeiro medo, que é o medo dos pais. Né? Eu lembro quando o Renatinho veio para cá e ele precisava fazer uma sedação, né? Como a gente não está habituado com aquilo, a gente não faz ideia como funciona, nos traz muito medo, nos traz Uhum. receio, né? Mas assim que a gente chegou aqui, a gente pôde conversar com a senhora,
e com a doutora Larissa, a gente percebeu uma coisa completamente diferente, porque vocês trazem para a gente a calma através do conhecimento e demonstrando como vai ser utilizado, fazendo com que se quebre um paradigma muito grande. Eu acho que muitos pais que não passaram ainda por essa situação, né, podem ter o mesmo medo também Com quando tiver a certeza. primeira oportunidade. Uhum. Né? Mas não é fácil, realmente, principalmente no caso do Renatinho, né, que ele é um autista não verbal nível 3, né? Então ele apresenta reações contrárias em que ele tem muita força, não tem muita dificuldade, né? E a gente consegue, através, obviamente, da ajuda física, mas também de toda a calma, a paciência dos profissionais, fazer com que ele faça o que é necessário fazer, né? Uhum. Tem gente que bota isso para debaixo do tapete. Eu sempre falo que quem coloca problema para debaixo do tapete, alguém vai ter que puxar esse tapete, né? Uhum. No caso aqui da criança, a criança vai ficar sem dente, pelo amor de Deus, É, precisa cuidar, né? Exato. Então é uma coisa que a gente precisa enfrentar, é mais um desafio para o autismo. e que, assim, deixando muito claro que a proposta terapêutica da clínica é que a gente faça a dessensibilização dessa criança Sim, gradativamente, né? E que no caso do Renatinho, o Renatinho já chegou com uma demanda que envolvia dor, que envolvia uma necessidade realmente da sedação medicamentosa multimodal. mas ele faz aqui também É, a limpeza com isso, e aí fica tranquilidade. De boa, né? tranquilo. Então, depende muito da demanda com a qual Isso, chega o paciente, e é, depende também muito do quanto comprometido está o isso. comportamento daquela E agora criança, ele vai vir né? com fone de ouvido. Dica do Salomão. Olha aí, Sassá. Vai ajudar. Salomão e Renato. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, que é uma provocação enquanto membros de uma sociedade. O que que a gente ainda precisa fazer para tornar a nossa sociedade mais inclusiva para além do dia 2 de abril? É aquela coisa, né? Essa é a grande pergunta que a gente tem passado, não só esse momento aqui, né, junto, mas como um movimento que luta, né, pelos nossos direitos e como classe, né, que está tendo fazer essa tem tido fazer essa reivindicação há muito tempo, né, tentado responder nessa pergunta. No caso, eu como indivíduo tenho já buscado fazer minha parte, minha busca profissional como professor, especificamente de história, mas eu tenho uma consciência profunda de que todo professor tem esse dever de compreender que quando você está lá na docência, você não está lá para atender só os neurotípicos, você está lá para atender todo mundo e inevitavelmente você vai ter um aluno autista na sua sala, isso é inevitável. Eu tenho sempre tido a noção de que parte da minha posição lá vai ser de ser não só como demonstração de que é possível para nós chegarmos nas posições, como também como também de que é possível você prover esse serviço, né, tão necessário que é o ensino de forma que não é capacitista, né, sem menosprezar, sem ficar nessa coisa de não, porque ele é autista, então ele tem essas expectativas reduzidas, né, porque não seria justo. Não, o que é justo é você fazer o seu dever para você fazer aquela pessoa florescer como você faria qualquer outro aluno florescer. Mas indo para um plano mais macro, né, como sociedade, eu acho que muito acaba perpassando a questão da conscientização mesmo. Quando eu viajei para Londres, eu passei alguns meses lá em intercâmbio. Eu ainda hoje lembro, teve uma vez que eu estava no metrô e, obviamente, lá você tem uma política como tem aqui, por exemplo, em São Paulo, de você ter a priorização, né, dos assentos, né? Você tem placas informando que tem certas pessoas que têm prioridade nos assentos e uma delas tinha o símbolo, né, do autismo, né, o laço com o quebra-cabeça. E uma das frases que estava lá era justamente a expressão lá é disabilities, mas né, eu acho que a expressão que eu posso usar aqui tem condições que não são visíveis aos olhos. Às vezes a gente fica muito preso à noção de que você só estende aquela cortesia que você estenderia, por exemplo, a um cadeirante, que você estenderia a alguém que tem uma certa limitação física, a quem você consegue ver com o olho que tem um problema, Uhum. né? E aí, para mim, eu acho que se passa muito uma questão de você ter a capacidade de
né, engajar em empatia e pensar, essa pessoa, por exemplo, tá tendo um problema aqui, talvez ela seja ela a geradora ou só envolvida de outra forma, com uma situação que está me deixando desconfortável. É justo eu tratar essa pessoa com desrespeito? Eu tratar essa pessoa com como se fosse como se fosse apenas um empecilho ao meu dia? Ou será que eu tenho uma chance aqui de ser mais humano, né? De entender que esse é outro indivíduo que, assim como eu, está só tentando viver essa vida de louco, né? Uhum. Que a gente sempre tenta passar cada dia de uma vez só. Eu acho que essa é a principal noção que a gente está tendo que ter, né? E Empatia. empatia. E é algo que eu com certeza E consciência, né? planejo passar para os meus alunos quando estiver lá na docência. Doutor, eu acho que o Salomão trouxe a palavra-chave, empatia. Nós estamos hoje em uma realidade onde uma entre 38 crianças, segundo estudos americanos, nascem com algum tipo de espectro autismo. Uhum. Isso é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar, né? Mas quando a gente vai olhar para a realidade, para o dia a dia, você faz uma cronologia. No ano passado, os políticos tentaram tirar o LOAS, o BPC, de pessoas que recebiam um salário mínimo para poder manter as despesas de uma criança especial. Uhum. Né? Que são altas, né? A Com gente toda sabe que certeza, sim, com toda né? certeza. Você vai olhar para o dia a dia, as pessoas estacionam na vaga que é específica para pessoas com autismo e não acham que aquilo é nada demais, sabe? Se preocupam mais com a fiscalização do que a conscientização. Né? Uhum. Então, eu acho que falta muito isso para o brasileiro, né? Ele olhar para o lado e dizer, olha, aquela realidade ali não é fácil de ser enfrentada, é um desafio muito grande e eu preciso colaborar. E não dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não faz parte da minha família, não faz parte do meu dia a dia. E, infelizmente, isso é uma grande realidade, né? A gente sabe que os nossos filhos enfrentam nas escolas bullying, né? A gente sabe que o preconceito ele é muito forte, Uhum. né? Eu sempre falo que todo tipo de Capacitismo, como com Salomão certeza, falou, né? mas eu sempre falo A que desacreditação no poder dele também chegar lá, isso. né? Mas todo preconceito, né, ele é um problema de quem tem e não da Uhum. outra pessoa, né? Exatamente. Ele é um reflexo, ele é um espelho de quem tem. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem muito a evoluir, não só na questão do autismo, mas em inúmeras situações. Mas o que eu dou de conselho para você que é pai, que é mãe, avô, avó, que tem parentes dentro do espectro do autismo, é que você cria um grande filtro. É difícil isso, é muito difícil. Mas que você exija na sua escola, a escola do seu filho, que ele seja respeitado. Se ele for desrespeitado, não vai reclamar com a criança, não. Procure saber quem são os pais da criança. Criança. Vá conversar com os pais da criança. É a defesa que você pode fazer do seu filho. Mas a gente também precisa, né, doutora, deixar claro que a parte mais difícil de ser pais, né, de pessoas que estão no espectro do autismo, a gente sabe que uma hora ou outra a gente não vai estar mais aqui. Então a gente Exato. precisa preparar eles para o mundo. Né? Exatamente. E o mundo, como Salomão colocou, ele tem muita dor. Ele não é um arco-íris. Né? A gente precisa enfrentar isso e torcer para que as pessoas possam ter cada vez mais empatia, né? Se colocar no lugar do outro, independente se é um autista, se é um cadeirante, como Salomão colocou, né? Pessoas que às vezes estão passando por outros problemas e não estão visíveis, né? Esse bate-papo, Salomão, Renato, foi realmente incrível, gente. Muito enriquecedor a presença de vocês aqui. Muito obrigado mais uma vez, Salomão. Muito obrigado mais uma vez, Renato. Fica a nossa mensagem que o autismo deve ser compreendido e respeitado. E a Clínica Fabiola Serra tem a imensa satisfação e a imensa alegria de ser uma referência em atendimento odontológico para paciente neurodivergente. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se você conhece alguém ou alguma família que pode se beneficiar do nosso bate-papo, compartilha nosso material. Juntos nós podemos fazer uma sociedade mais justa, mais fraterna e muito mais empática. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima roda de conversa com Fabiola Serra.